Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. É daqui mesmo, de um cenário diferente, que eu estou cumprimentando a você que está toda semana aqui no canal ADMP TV, um canal de bênção para você, acompanhando as nossas pré-aulas. Nós não estamos hoje no estúdio, tive que fazer uma viagem, mas daqui mesmo nós decidimos que eu iria gravar, porque este é um assunto muito importante de ser tratado, que é o divórcio. Então, daqui mesmo, da nossa casa, a gente vai estar passando para você alguns ensinamentos relacionados à lição de número 4. Nós estamos estudando esse trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, lições profundas, lições realmente polêmicas que exigem muita atenção do professor e nós não poderíamos deixar de estar aqui no nosso encontro semanal. Então, sem mais delonga, pegue este link, o link desta aula, encaminhe para o máximo de pessoas que você puder, através dos seus grupos de WhatsApp, através de seus grupos no Telegram, através de Instagram, enfim, aquelas redes sociais que Deus te deu, que permita que você seja instrumento de Deus na vida de alguém. Compartilhe, deixe seu joinha e se inscreva aqui em nosso canal. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Muito bem, a lição de número 4, que será ministrada no dia 24 de julho de 2022, tem como título A Sutileza da Normalização do Divórcio. O nosso textuário nos diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. A nossa verdade prática nos diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Temos aqui as nossas leituras diárias, a nossa leitura bíblica em classe, o plano tradicional de aula que você sempre tem para te ajudar a orientar nos pontos mais importantes. E vamos então aqui aos nossos comentários sobre essa lição tão importante. Hoje nós vamos falar sobre a questão do divórcio. À guisa de introdução, nós não vamos conseguir falar de divórcio sem antes falarmos, claro, sobre a questão do casamento, porque o divórcio ele vem em consequência de um casamento. É necessário que haja um casamento para que a gente tenha o processo do divórcio. Então, para entendermos a ideia do divórcio, é preciso destacarmos as características que um casamento tem diante de Deus. E são 3 características básicas. A primeira característica que nós temos é que o casamento ele é heterossexual. O casamento bíblico ele é construído por um homem e uma mulher. Nós podemos ver isso no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo de número 1, assim que Deus cria o homem, no verso 27 e verso 28, diz assim a palavra do Senhor: e assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra e subjugai-a e tende domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Então você vê aqui que diz que Deus criou macho e fêmea, e Deus disse a eles: sede frutíferos, multiplicai-vos. O primeiro casamento que nós temos aqui é um casamento heterossexual. Você não vai encontrar na Bíblia casamento homossexual ratificado por Deus. Uma outra característica que nós temos do casamento é que o casamento ele significa promoção de direitos sexuais, ou seja, o ato sexual, a união sexual está embutida dentro do casamento. Uma prova disso está em 1 Coríntios, você pode me acompanhar aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você pode ver que na lição passada a carta aos Coríntios foi muito importante e ela vai continuar sendo muito importante hoje, faz parte, o verso 2 ao verso 4.
Ainda assim, para evitar fornicação, ou seja, sexo antes do casamento, nós vimos na aula passada, cada homem tenha a sua própria esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para sua esposa e da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas a esposa. Aqui nós estamos vendo Deus falar sobre a questão do direito sexual, dos direitos sexuais que tanto a mulher quanto o homem tem, e já colocando então o casamento como um fator necessário para que haja uma relação sexual. Então, claro que a união sexual faz sim parte do casamento. Mas, além disso, nós também entendemos que o casamento é uma aliança indissolúvel de fidelidade diante de Deus. Malaquias, capítulo 2, o último livro do Antigo Testamento, se você pegar aqui o livro de Malaquias, você vai ver dizendo, olha, é necessário que haja fidelidade, ou seja, é um casamento monogâmico. O capítulo 2, o verso 14, diz assim a palavra do Senhor. E ainda dizeis, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa da tua mocidade, contra a qual tem agido traiçoeiramente, sendo ela a tua companheira, a esposa do teu pacto. Ou seja, é necessário entendermos que o casamento exige uma aliança de fidelidade diante de Deus e, portanto, como aliança de fidelidade, o casamento ele é monogâmico, ou seja, só é um casamento entre o homem e uma mulher, e isso não envolve esses trissais, que são casamento de 3 pessoas, 4 pessoas, isso não faz parte do propósito de Deus para a vida. Muito bem, a ideia do casamento perante a Bíblia, e é importante deixar isso aqui claro, é que o casamento foi feito por Deus para durar toda a vida. Existe o ideal do casamento e existe o real. É claro que nós sabemos disso. E é importante colocarmos isso aqui, que o casamento ele foi feito para ser indissolúvel. Indissolúvel, tá? A natureza do casamento é essa, indissolúvel. Agora, isso está expresso na Bíblia Sagrada quando diz que vão ser uma só carne e é para o resto da vida. Agora, indissolúvel não significa necessariamente que isso realmente acontecerá, porque uma coisa é aquilo que Deus coloca como padrão ideal e outra é aquilo que o homem consegue executar, que o homem consegue fazer. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sendo o casamento, portanto, uma união que perante Deus ela é heterossexual, ela é monogâmica e é uma relação que envolve direitos sexuais e que dura a vida toda, ou seja, o casamento foi feito para ser indissolúvel, pode haver uma quebra dos votos matrimoniais, pode haver uma anulação do casamento, e havendo essa anulação, o que a Bíblia nos diz sobre um possível segundo casamento? E é muito importante nós destacarmos essas duas diferenças aqui. Uma coisa é o divórcio, outra coisa é o segundo casamento. É importante colocarmos isso na mente para entendermos plenamente o que diz a Bíblia e que é adotado também pelo credo da Assembleia de Deus, tá bom? Então vamos começar primeiro falando sobre o divórcio numa visão bíblica, já que o divórcio é o grande texto aqui, e aí nesse caso nós estaremos, portanto, conversando aqui, sobre o nosso tópico 1, o divórcio no contexto bíblico. Eu quero começar falando sobre o divórcio no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. A lei do divórcio, ela aparece em Deuteronômio, que é um capítulo extremamente conhecido dos irmãos, inclusive ele é citado na Bíblia, tá? Mas ele aparece um contexto curioso, ele é muito genérico. O divórcio aparece no Antigo Testamento de uma forma muito genérica, sem grandes definições. Se você pegar o livro de Deuteronômio, abra comigo aí, Deuteronômio, no capítulo de número 24,
você vai ter algumas orientações sobre o divórcio de acordo com a Bíblia Sagrada. A epígrafe da perícope diz assim: leis sobre o casamento e divórcio. Verso 1 do capítulo 24. Quando um homem tomar uma mulher e a desposar, e acontecer dela não encontrar benevolência aos seus olhos, ou seja, significa que a mulher não encontra bondade no homem, primeira coisa. Isso aqui está implicitamente falando sobre violência doméstica, mas tem outro caso, tá? Por ele encontrar... e aí tem um detalhe. Ele não encontra benevolência nela, e aqui diz por quê? Por ele ter encontrado nela alguma impureza. Aqui abre um segundo precedente, que seria o fato de que o marido não é um violento, mas ele olha para a mulher e encontra alguma impureza. Nós não sabemos precisamente que tipo de impureza é essa que se trata aqui. Nós não sabemos. Mas o fato é que é uma impureza, tá? Então ele lhe escreverá uma carta de divórcio e a entregará na sua mão e a despedirá da sua casa. E depois que ela tiver partido da casa dele, ela poderá ir e ser a esposa de outro homem. Nós não sabemos que impureza, ou como a revista chama, numa outra tradução diz coisa feia, é essa que a Bíblia aqui nos diz. Provavelmente algo relacionado com a questão da pureza sexual, mas a gente não tem convicção disso. O fato é que no Antigo Testamento bastava o marido dar a ela uma carta de divórcio. Era preciso ter a carta de divórcio, porque senão ela não estava autorizada a ter um segundo casamento. Continuando a leitura, você vai ver que essa mulher poderia contrair um segundo casamento. Mas se acontecesse desse segundo casamento também se dissolver, seja por abandono do marido, ou seja porque o segundo cônjuge morreu, o primeiro que deu a ela a carta de divórcio não podia mais procurá-la, ou seja, não poderia casar-se com ela novamente. Isso aqui é o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 24. Então nós temos aqui uma lei bastante genérica, que é descrita aqui, inclusive, no nosso tópico 1, como você pode ver, tá aqui a expressão coisa feia. Eu vou até destacar para vocês que essa expressão coisa feia é traduzida como impureza. Eu vou escrever aqui, ó, como impureza. É bom destacar isso, tá? Para vocês. E nós não sabemos necessariamente o que significava, mas está claro que havia uma lei até relativamente relaxada em relação ao divórcio. Não há muitos detalhes aqui, mas você percebe claramente que essa era a tendência. Quando Jesus veio, eu acho interessante porque na figura do Novo Testamento, que é o que diz o subtópico 2 aqui, na figura do Novo Testamento, a impressão que nós temos é que Jesus veio para relaxar a lei. Só que em alguns pontos ele aperta a lei. Primeiro que ele não veio, essa é uma ideia equivocada. Jesus não veio relaxar a lei. Ele veio apertar a lei. E o que no Novo Testamento nós encontramos Deus, através da pessoa de Jesus, que é Deus, falando sobre o divórcio? Primeiro, ele volta a falar que o divórcio é uma coisa indesejável, uma coisa que não era algo que eles queriam para o casamento. Ele fala sobre isso lá em Mateus, capítulo de número 19. Se você pegar Mateus, capítulo de número 19, vamos lá, Mateus, capítulo de número 19, você vai ver Deus falando mais uma vez sobre essa questão do divórcio. No versículo de número 4, ele diz assim: e ele respondendo disse-lhes, eu vou começar pelo versículo 3. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É necessário traçar uma diferença entre o repúdio e o divórcio, mas aqui existe uma lei em que Jesus faz um intercâmbio entre o abandono e o divórcio, sim, tá? E aí Jesus responde. E ele respondendo disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea o fez?
E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Então você vê que, inicialmente, no Novo Testamento, Jesus diz, o divórcio não é algo desejável. Não é uma coisa que eu quero. Se você voltar, inclusive, para fazer um coro com isso, Jesus está reverberando Malaquias. Jesus está reverberando Malaquias, capítulo 2, versículo 16, quando Deus diz assim, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que ele odeia o divórcio e aquele que encobre a violência com sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o divórcio aqui em Malaquias é odiado por Deus, e Jesus volta a frisar que não é vontade de Deus que haja o divórcio. Isso é claro. Mas continuando o texto aqui, ainda em Mateus capítulo 19, você vai ver que eles continuam insistindo com Jesus e dizendo, então por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio e para repudiá-la? E aí Jesus está claramente aqui, né? Os judeus estão aqui, os fariseus, nesse caso, estão claramente voltando lá em Deuteronômio capítulo 24, e aí Jesus responde, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu divorciar de vossas esposas. Mas não foi assim no princípio. O que Deus está dizendo aqui? O divórcio não fez parte dos planos de Deus. O divórcio não foi algo planejado por Deus. Foi uma jurisprudência permissiva de Deus. Por culpa do quê? Por culpa da dureza do coração do homem. Porque se Deus não faz isso, a mulher teria que viver debaixo de uma casa repudiada por um marido que a odiava, podendo ser espancada, morta, abandonada, à míngua. Então, para evitar situações como essa, Deus permite que haja o divórcio. Então, conseguem ver a diferença entre vontade e permissão? Então, Deus permite que haja o divórcio. Mas aí, no Novo Testamento, Jesus, além de ratificar que há esse ódio, ele coloca uma dureza a mais em relação àquilo que Moisés tinha dito. Ele endurece a graça. Olha o que ele fala. E eu vos digo que quem repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, tá? A palavra aqui, algumas Bíblias traduzem por adultério, tá? E casar com outra, comete adultério. Que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram seus discípulos, se tal é a condição do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar. Mas ele lhes disse, nem todos os homens podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Ou seja, Jesus abre um precedente aqui que nós vamos discutir melhor no tópico 2, tá bom? Vamos conversar melhor sobre o tópico 2, que é a ideia de que o divórcio poderia ser permitido e havendo um caso aqui de um segundo matrimônio, eventualmente, se houvesse um adultério. A palavra aqui é fornicação. E é claro que você percebe que Jesus está fazendo um intercâmbio entre a mulher se repudiar, em Deuteronômio, e também fazendo uma análise desse texto, tá? De Mateus. Jesus está falando tanto do caso em que a mulher é repudiada, quanto do caso do adultério. Muito bem. Mas, além disso, você vai ver que Jesus, ele também fala sobre isso em outras passagens. No Sermão do Monte, ele também fala sobre isso, né? Se você pegar Mateus, capítulo de número 5, do verso 31 ao verso 32, vamos usar ele aqui, Jesus está falando assim, Mateus, capítulo número 5, deixa eu pegar aqui, verso 31. Então foi dito, quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer casar com a divorciada cometerá adultério. Ou seja, Jesus está colocando aqui uma condição que o divórcio do adultério é permissivo. Mas e o segundo casamento? Vamos conversar sobre isso já já. Mas Paulo também, ele aprofunda ainda mais o que Jesus falou sobre o divórcio aqui
quando ele escreve a sua carta aos Coríntios. 1 Coríntios, voltando ao capítulo 7 que nós falamos aqui, é importante que você faça essa análise bíblica, porque nós não podemos falar apenas aquilo que está em nossa cabeça, mas nós temos que falar aquilo que está na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10 ao verso 15, a palavra do Senhor abre um outro leque. Paulo está dizendo o seguinte: e aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não deixe a sua esposa. Mas aos restantes digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente, e ela consente em habitar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sobre a servidão neste caso, porque Deus chamou-nos para a paz. O que está dizendo aqui? Que ela poderia contrair um segundo casamento, ela não estava debaixo mais do jugo da servidão deste casamento. Então, você vê aqui um novo contexto surgindo, que é o contexto do abandono, o contexto de você deixar uma esposa, a mulher ser abandonada pelo marido ou o marido pela esposa, que não é crente, portanto, há esse precedente. Vai lembrar que quando Paulo diz eu e não Senhor vos digo, é porque nos evangelhos isso não aparece. Só que é bom lembrar que a continuidade da revelação da palavra era um dos atributos que uma pessoa tem ao ser eleita apóstolo, tá? Isso é muito importante de ser colocado, tá? Um apóstolo, ele tem essa natureza. Ele poderia escrever textos bíblicos. Por isso que a palavra deles é a própria palavra de Deus sendo revelada ao homem. Isso cessou com os apóstolos, tá? Então, quando Paulo fala eu e não o Senhor, ele está dizendo, olha, eu, Paulo, estou dizendo através de uma revelação que eu tive a partir da inspiração do Senhor, ok? Então, meus irmãos, nós entendemos que o divórcio não é desejável, não é vontade de Deus. O divórcio viola o projeto de Deus para o casamento, mas há algumas exceções citadas na Bíblia em que o divórcio ele é permitido. Não é desejável, mas ele é permitido. Muito bem. Agora, no nosso tópico 2, então o que nós fizemos basicamente aqui, irmãos, foi conversar um pouco sobre o que diz o Antigo Testamento e o Novo Testamento sobre o divórcio. Você pode ver que o Novo Testamento, ele pega um pouco mais pesado do que o Antigo Testamento. Agora, no tópico 2, nós vamos analisar essa questão da normalização do divórcio. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção no que nós vamos falar aqui. Nós temos basicamente 3 correntes dentro da igreja. Todos concordam que, eu acho que ninguém aqui que está assistindo essa aula vai discordar de 3 tópicos importantes que nós vamos falar. Primeiro, que o divórcio não é algo desejável da parte de Deus. Isso é uma coisa clara, tá certo? Uma coisa clara. Nós vamos concordar que o divórcio, ele deixa marcas em quem o faz. Isso também é algo que precisa ser colocado para todos, né? O divórcio, ele machuca família, filhos, né? O casal que separou, as relações sociais, os amigos, fere a igreja. Então, quem se divorcia paga um grande preço, e isso é verdade, tá bom? Então, todos nós sabemos disso, e que o divórcio deve ser evitado ao máximo, porque o divórcio significa fim de um casamento, e o casamento foi uma instituição colocada por Deus para ser indissolúvel. Isso são 3 pontos pacificados. Eu acho que todos nós
concordamos em relação a isso. Agora, as divergências acontecem sobre se é permitido ou não o divórcio e o que fazer após uma ideia de segundo casamento. Tá? Eu acho que essa é a questão que deve ser pontuada aqui. Existem 3 correntes dentro da igreja. Primeiro, aquela corrente de pensamento que diz que o divórcio não deve acontecer em hipótese alguma. Em hipótese alguma, o divórcio pode acontecer e que não há espaço na Bíblia para isso. Bom, para isso eles usam alguns pontos importantes. Eu não posso aqui ler todas as referências bíblicas, eu vou deixar registrado, mas vamos lá. Primeiro, o divórcio é um projeto de Deus para o casamento, portanto, se é projeto de Deus, é um projeto que não pode ser quebrado, não pode falhar. Segundo, o casamento são votos trocados diante de Deus. É um voto feito diante de Deus. E se é um voto feito diante de Deus, também não pode ser quebrado, porque aquele que vota e não cumpre é desgraçado, está caindo em erro. Terceiro ponto é que Jesus condenou todo tipo de divórcio. Nós já lemos esta passagem aqui. E é interessante que a referida exceção que nós lemos sobre o adultério aqui, a palavra fornicação, e eu estou lendo a versão King James, a palavra fornicação, como nós vimos na aula passada, refere-se à prostituição e ao sexo fora do casamento, certo? Ou sexo antes de se casar. Então, na realidade, o que Jesus estaria dizendo aqui era uma referência a homens e mulheres, a uma mulher que se casava, e o homem descobria que a mulher não era mais virgem, ou a mulher também descobriu que o homem não era mais virgem. Então eles tinham o direito de anular o casamento, inclusive, na visão que eu estou falando aqui agora, tá? Desse pessoal que diz que não deveria haver divórcio, hipótese alguma, Jesus está ratificando o caso que é comentado no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento existia esse precedente. Se o jovem casasse com uma jovem e descobrisse que ela não era virgem, ele poderia devolvê-la aos seus pais, o casamento era anulado. Então aqui não se trata de divórcio, e sim de anulação, tá? Por fim, nós também temos o fato que o divórcio viola uma tipologia sagrada. Que tipologia é essa? A Bíblia Sagrada compara o casamento com a relação entre Jesus e a igreja, a noiva. E não pode haver essa quebra de pacto entre a noiva e o noivo Jesus. Não vai haver. Então, se nós aceitarmos o divórcio, nós estaremos ratificando o fracasso dessa tipologia bíblica, tá? Então, viola essa tipologia. Portanto, essas são as alegações essas são algumas das alegações daqueles que condenam o divórcio em todo o caso. Nós temos uma corrente intermediária que diz que o divórcio só é aceitável lá no caso de adultério, tá? Nesse caso, seria aceitável. Vamos analisar aqui, e eu peço que você me acompanhe, o porquê que nós estamos falando em relação a isso. Primeiro, vamos focar na questão do adultério. Jesus realmente permite o divórcio nesse caso em que nós estamos falando? E a resposta é sim. Isso por quê? Porque tudo bem que a gente falou ali, lá em Mateus, você vai ver que nós vimos aqui em Mateus, né, Mateus 19, em que Jesus está falando sobre fornicação. E aí usa-se o termo porneia. E alguém diz, mas porneia não é o sexo fora do casamento. Mas observe que ele usa, logo na sequência de porneia, a palavra adultério, juntos. Então, de certa maneira, ele está associando as duas coisas. Dizendo, olha, tanto o adultério quanto a porneia, ou seja, o sexo antes do casamento de um dos parceiros, permite o divórcio e a anulação do casamento, ou o fim do casamento. Porque quando há o divórcio, cessa-se as relações do casamento. Prova disso é que existe um outro texto em que o próprio Jesus reforça isso, que eu li com os irmãos, que é Mateus 5,32. Então, Jesus tanto fala sobre o divórcio e essa exceção de adultério no Sermão do Monte, quanto nessa ocasião em que ele é questionado pelos seus
pelos fariseus. Então, Jesus, nos dois casos, enfatiza o adultério. Então, não teria sentido ele usar o termo adultério junto com fornicação se não fosse para equiparar os dois termos, tá? E é interessante porque 1 Coríntios 7:10, você vê que Paulo concorda com Jesus quando ele fala, e aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, mas aí vai falando, né, mas não de sua esposa, e enfim. Você vê que Paulo concorda com Jesus quando ele fala sobre o fato do divórcio. Então, assim como Jesus, Paulo também fala sobre o divórcio, ele aprova o divórcio por deserção, tá bom? Essa visão, ela é importante de ser colocada aqui para os irmãos dentro de nossa revista. E por fim, nós vamos pontuar aqui, tudo que eu estou falando, meus irmãos, está dentro aqui desse tópico, que é o tópico de número 2, tá? E por fim, nós temos a corrente das plurirrazões para o divórcio. Eu estou falando aqui plurirrazões, mas na interpretação assembleana e na interpretação mais comum desse texto bíblico, nós estamos falando de dois motivos claros para o divórcio na Bíblia Sagrada. Irmãos e irmãs, é bem claro que, a priori, devemos procurar o perdão. Nós não estamos fomentando o divórcio, tá? Pelo contrário, as pessoas hoje se divorciam por qualquer coisa. Uma pesquisa recente diz que quase metade, aliás, no Brasil, no ano passado, metade dos casamentos foram rompidos ou foram quebrados em divórcio, tá certo? Então, é muita coisa. Metade das relações matrimoniais são quebradas, terminam com divórcio. Então, isso mostra como se banalizou. Então, é preciso colocar freios. O Credo de Westminster, lá de 1717, traz em seu bojo a ideia e a interpretação de divórcio e segundo casamento que é adotado hoje pela maioria das igrejas pentecostais clássicas e reformadas, que se baseia em dois casos evidentes do texto bíblico. O primeiro caso, o do adultério, e o segundo caso, da deserção, né, do marido que acompanha. E para isso nós vamos falar algumas coisas. Primeiro, realmente, o casamento foi feito por Deus para ser indissolúvel. O casamento foi estabelecido por Deus para ser indissolúvel. Mas uma coisa é o ideal e outra coisa é o que eu consigo. Você vê que Deus reconhece a fragilidade da natureza humana em acompanhar o ideal. Quando você pega Mateus, o capítulo 19, verso 8, eu quero voltar a ler para enfatizar uma coisa aqui, 19, versículo de número 8, você vai ver que Deus diz assim, ó, por causa da dureza de vossos corações. Ou seja, por que é que Deus permitiu o divórcio? Por causa da natureza humana que não consegue alcançar o padrão de Deus. Esse é o motivo pelo qual o divórcio foi permitido. Não é o ideal, mas o permitido. Outra coisa, a própria Bíblia o próprio Deus usa o divórcio para significar o rompimento na questão de infidelidade. Sabia disso? Se você pegar o livro do profeta Jeremias, você vai ver no capítulo número 3, no versículo número 8, Deus usando uma expressão para dizer que deu carta de divórcio devido à infidelidade do povo. Ó, Jeremias, capítulo 3, verso 8. Eu vi, quando por todas as razões pelas quais a apóstata Israel cometeu adultério, e eu a rejeitei, dando-lhe uma carta de divórcio. O que Deus está dizendo aqui através da instrumentalidade do profeta Jeremias? Eu estou divorciando de Israel devido à infidelidade de Israel. Tá vendo só? Uma coisa também importante que nós deixamos claro é que, sim, o matrimônio são votos feitos diante de Deus,
mas não é um voto com Deus, é um voto mútuo entre duas pessoas. Mutualidade, eu vou até destacar esta palavra aqui, tá? Que os votos são mútuos. Mutualidade significa o seguinte: eu concordo em seguir aquele voto e a minha esposa também. Se um de nós não quisermos aqueles votos mais, se um romper, não há mais como existir a condição de mutuabilidade. Então não se sustenta isso. Isso não irá acontecer. Por outro lado, nós precisamos deixar bem claro que se nós não acreditarmos que há precedente bíblico para a permissão do divórcio, nós corremos o risco de nos tornarmos excessivamente legalistas. Veja, olha aqui para mim. Existe aquilo que nós chamamos na teologia de hierarquia dos valores. Hierarquia dos valores. Tá? O que é isso? Na Bíblia Sagrada, nós temos várias leis morais. Eventualmente, essas leis podem se chocar. E quando essas leis se chocam, quem vai nortear a nossa ação é a lei moral maior. Mas existe lei moral maior? Claro que sim. Por exemplo, existe uma lei moral que nos diz: obedeça às autoridades constituídas, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Mas quando a lei de uma autoridade significa destruição de vidas, nós devemos desobedecer essa ordem de autoridade. Quer ver um exemplo disso? Êxodo, capítulo de número 1, quando o faraó manda as mulheres hebreias, matarem os seus bebês homens, elas não fazem, as parteiras não fazem. Então você vê aí uma desobediência para a preservação de vida. Um outro exemplo claro que nós temos disso é quando, por exemplo, há uma ordem para exercer idolatria, como aconteceu em Daniel. Você vê que Daniel não fez. Daniel capítulo 3, os amigos de Daniel e depois o próprio Daniel se recusam à idolatria, mesmo sendo uma ordem oficial. Também nós temos na Bíblia um outro caso em que há guarda o sábado. Você vai ver que a Bíblia mesmo deixa bem claro, né, que havendo Mateus capítulo 12, né? Vamos lá, Mateus capítulo 12, quando Jesus fala sobre o sábado, olha só, lá em Mateus capítulo 12, qual que é a ordem? Guardar o sábado, não podia trabalhar. Mas no verso 32, Jesus diz assim, 12:32. E quem falar uma palavra, aqui está falando sobre o pecado, né? Aqui em Mateus 12, ele está falando sobre a questão de guardar o sábado, essa coisa toda, no versículo de número 1 até o versículo 8. Achei, tá? Do verso 1 até o verso 8. E aí você vai ver que Jesus diz assim: com eles entrou, comeu pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem as que estavam, mas só ao sacerdote. Aí diz assim: não tens lido na lei que nos dias do sábado os sacerdotes profanam os sábados inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um que é maior do que o templo. E automaticamente diz: porque o Filho do Homem até do dia do sábado é Senhor. E aqui ele faz uma questão da ovelha, da criação que cai num buraco, e que você mesmo sendo um sábado precisa tirar aquela criação de dentro daquele buraco. Por quê? Porque é para preservar vida. Então, o amor e a misericórdia são maiores do que qualquer outro tipo de pecado. Portanto, nessa situação é que nós precisamos entender que existe sim uma interpretação bíblica permissiva para o divórcio, mesmo o divórcio não sendo a vontade de Deus, tá bom? Mas aí nós vamos falar da questão do segundo casamento, porque é bom deixar claro, o fato do divórcio ser sempre errado, e eu entendo assim, que divorciar não é uma coisa boa, o divórcio deve ser, antes disso, esgotar as possibilidades de haver perdão, de haver reconciliação. O segundo casamento nem sempre é errado na Bíblia. Nós vimos aqui que há duas exceções para deserção, que aí a mulher não está mais sujeita,
não está mais sujeita a esse, né, digamos, a servidão, e também para o adultério é permitido. Só que aqui nós precisamos fazer uma pontuação. O que acontece, por exemplo, se duas pessoas se divorciam por motivos quaisquer, ou há uma traição e a parte que traiu contrai um novo casamento? Aí é necessário deixar bem claro, meus irmãos, nesse caso, é preciso deixar bem claro que ele tem que passar pela disciplina. Tem que passar pela disciplina, tá? Porque eles estão casando sem permissão de Deus. Aos olhos de Deus, estão cometendo adultério. Um casal que separa por motivo qualquer e contrai novo casamento, eles estão incorrendo em pecado. Precisam ser disciplinados. A mesma coisa vale para aquela pessoa que divorciou, né, traiu a esposa, aí eles divorciam, e quem traiu contrai um novo casamento. Os dois, tanto a parte que traiu, quanto quem está casando com o traidor ou traidora, tem que passar pela disciplina da igreja. Precisa. Agora, uma coisa importante deixar bem clara é que essa disciplina não pode ser eterna. Ou seja, ele não pode a vida toda ser encarado como um adúltero, porque senão eu vou tornar o divórcio um crime, um pecado sem perdão. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, verso 32, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado imperdoável. Portanto, meus irmãos e irmãs, é bom deixar claro que depois de passar pelo crivo da disciplina, esse casal precisa ser recebido de volta na igreja. Estão me entendendo? Então vamos resumir tudo. A corrente que nós professamos, tá? É a corrente moderada, que diz assim: o divórcio não é plano de Deus, o divórcio não é desejável, o divórcio deve ser evitado, tá? Essa é a corrente que nós seguimos. Porém, há casos em que o divórcio, devido à dureza do coração do homem, é permitido. Casos, por exemplo, de violência no lar, tá? Casos em que você tem, que nesse caso se refere a questão, inclusive, né, de crime, deve ser denunciado, tá? Questão que envolve adultério, questão que envolve o adultério, tá? E a questão que envolve a deserção, ou seja, o marido que larga a esposa porque a mulher precisa ter o seu sustento, que vai ajudar a criar os seus filhos, que vai ajudar a conduzir a sua vida, e assim por diante. Nesse caso, existem algumas regras bíblicas que nós lemos aqui. A parte que foi traída pode contrair novo matrimônio, mas a que traiu não pode. A parte que desertou, se for crente, não pode contrair um novo matrimônio, mas a que foi abandonada, depois de esgotar todas as possibilidades, não está mais debaixo do jugo da servidão, pode contrair novo casamento. Ponto. Muito bem. Se ainda assim as pessoas que não poderiam se casar insistirem em um segundo casamento, deverão ser disciplinadas pela igreja. Deverão ser disciplinadas pela igreja, ok? Uma vez cumprida a disciplina, elas devem ser recebidas na igreja como membros. Por quê? Porque não existe pecado imperdoável. Nós vemos aqui na Bíblia, Mateus 12, 32, foi o que nós falamos aqui. Agora, um caso que deve ser tratado com cuidado é o que está elencado aqui no tópico 3, que é o divórcio e a prática pastoral. Nesse caso, nós precisamos entender que a figura pastoral é mais séria, porque a quem muito é dado, muito é exigido, tá? Então, a recomendação que nós temos hoje é que, uma vez que um pastor, ele sofre um divórcio, se ele tiver motivos para contrair novo casamento, justificados pelo que está na Bíblia, ou seja, ele foi traído ou ele foi abandonado, ele pode contrair um novo casamento. Agora, ele não vai passar pelo crivo de disciplina, ele não vai passar pelo crivo disciplinar, mas
contraindo um novo casamento após um divórcio, ele pode ser recebido no seu cargo pastoral. Só que essa recepção no seu cargo pastoral fica a cargo da convenção da qual ele faz parte. Porque nesse caso, meus irmãos, nós temos que entender que existem homens de Deus com iluminação suficiente para tomar decisões naquilo que a Bíblia se cala. Nesse caso, há um claro silêncio sobre a questão disso. Então é importante que nós entendamos isso. Tem convenções que não recepcionam mais esse pastor. Tem convenções que, uma vez que houve o divórcio, não importa a situação que aconteceu, se foi adultério, ele até pode casar, seja disciplinado, mas ele não retoma mais a questão ministerial dele, tá? Não retoma mais a questão ministerial. Existem convenções que analisam caso a caso, que é o que acontece com a grande maioria das convenções, e se ele for alguém que se encaixa nesses padrões que nós falamos, pode sim ter o seu cargo retomado. Eu, Jezrael, pelo que eu creio no que a Assembleia de Deus ensina, e pelo que a Bíblia nos ensina, na verdade, o que a Assembleia de Deus interpreta a partir do que a Bíblia nos coloca, é que se um pastor ou um membro da igreja se separa sem motivo justo e contrai novo casamento, ele pode ser recepcionado como membro posterior à sua disciplina. Mas não creio eu que ele deve ser reconduzido à sua prática pastoral. Tá entendendo? Ele pode ser membro, mas sua prática pastoral não é mais recomendável, porque um pastor precisará aconselhar casais. Um pastor, na sua prática pastoral, precisará lidar com questões de conflito entre eu e mulher. E fatalmente alguém vai lançar, e o senhor que separou por um motivo qualquer? Qual é o moral, o exemplo? É claro que você pode ter N motivos para isso, mas não é de bom tom. Então, com o assunto pastoral, na linguagem popular, o buraco é mais embaixo. Mas reforço, ele deve ser aceito como membro, como qualquer outro, tá? Agora, a questão dele ter motivo justo para o divórcio, aí realmente fica a cargo de cada convenção recepcioná-lo novamente ou não, tá bom? Cada caso será alegado. Certo, meus irmãos? Então é isso que nós temos a conversar sobre isso. Eu espero que os irmãos tenham entendido. É um assunto realmente polêmico, é um assunto que é importante deixarmos clara a visão assembleiana do divórcio, deixarmos claro que o divórcio não é algo que nós pregamos, que não é algo que nós devemos buscar ou incentivar, e que o preço que se paga num divórcio, não importa a circunstância, é muito alto, e que mesmo que Deus te perdoe, por exemplo, se você se divorcia por qualquer motivo, contrai novos casamentos, e contrai novo casamento, Deus vai te perdoar, mas o preço desse casamento você vai pagar com certeza, tá bom? Meus irmãos, a nossa oração é para que Deus sustente a família, que Deus guarde a sua família, depois que as redes sociais surgiram, depois que houve essa disseminação da pornografia, tem aumentado muito no meio da igreja, e a questão do divórcio. E nós precisamos ser rigorosos em relação a isso, tá? Precisamos, ao máximo, não incentivar e mostrar o preço que se paga por uma questão de um divórcio dentro da nossa denominação. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe sempre mais. Semana que vem estaremos de volta aos estúdios e de volta para mais uma lição da Revista Bíblica CPAD. Que Deus te abençoe em Cristo. Até lá. Tchau, tchau.